Olá, meus caros. Tá tudo bem com vocês, né? Vamos então continuar com as nossas aulas. Bem, na realidade a aula de hoje vai ser mesmo uma continuação da última aula. Tá? Porque, para não ficar muito longa, eu acabei cortando três exemplos que eu queria comentar na aula passada e vou completar com ela hoje. Então, a aula de hoje é uma continuação do cálculo de primitivas que a gente começou da vez passada. Ok? Então, bom, o plano de aula é o mesmo, né? Nós vimos o método de substituição, com exemplos, vimos o método de integração por partes, com exemplos, e agora a gente vai continuar vendo mais exemplos, tá? Para fazer esses exemplos, vamos dar ênfase para os exemplos que tem algum truque, né? Que a gente precisa saber, né? Que não ficar tentando inventar a roda, né? Então, eu escrevi aqui, ó. Na aula anterior, vimos dois métodos para o cálculo de primitivas. Nesta, vamos continuar no mesmo tema, tratando mais exemplos especiais, onde alguns truques se fazem necessários, tá? Então, essencialmente, dois truques. Um dos truques é o mesmo que a gente fez para o logaritmo, e o outro é um outro diferente, tá? Eu queria chamar a atenção também o seguinte, quando a gente resolve uma integral por partes, por exemplo, para resolver uma integral, você acaba caindo numa outra, né? Que a gente espera que seja mais fácil, tá? Às vezes, essa outra requer um método diferente, não necessariamente integração por partes. Então, a gente vai ver dois exemplos hoje, que um deles, o primeiro, a gente vai usar o mesmo truque que usou para calcular o logaritmo, né, a primitiva do logaritmo, e depois cai numa segunda integral que a gente faz por substituição. Então, você tem duas etapas com dois métodos diferentes. E o outro exemplo, que é um exemplo clássico também de uma função importante, que a gente tem que usar duas vezes integração por partes. E aí tem um truque ali que a gente vai comentar agora, tá? Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ó. A gente parou na aula passada no exemplo 5, então esse aqui é o exemplo 6. Então, a gente quer a primitiva da função arco tangente de x. Ou seja, da função inversa da tangente, não é isso? Muito bem. Aqui a função aqui está purinha, né? É uma função básica. É uma das funções básicas que a gente tratou lá naquelas tabelinhas. E ela não aparece do lado direito, ou seja, ela não aparece como derivada de alguém. Certo? Então, significa que a sua primitiva não é uma função básica. É uma função elementar, né? Porque é a combinação de coisas básicas, mas não é básica, tá? Então, o que eu vou fazer? O truque é o mesmo. Eu vou chamar isso aqui de f de x e vou imaginar que aqui tem 1 multiplicando e esse 1 é a derivada de uma função g. Então, vai ser assim, ó. É o mesmo truque que a gente fez para o logaritmo, tá? Então, vai ser assim, ó. O f de x é a tangente de x. Só tem essa função aqui, não tem mais nada. Então, vou botar g' de x igual a 1. Então, se f de x é tangente de x, então, o f' de x é 1 sobre 1 mais x2. E o g' de x sendo 1, o g de x vai ser x, né? Então, o método de integração por partes é aquele n que eu falei para vocês, né? Esse com esse é igual a esse com esse, menos a integral desse com esse. Tá certo? Então, quando a gente escrever, vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. Esse vezes esse é o que nós tínhamos. Este vezes este está aqui, ó. X vezes arco tangente x. E o outro vai ficar, então, essa função multiplicada por aquela, que é o f'g, né? Integral de f'g. Então, aqui é o x no numerador, multiplicado por 1, né? E o dx. Muito bem, agora a gente precisa resolver essa integral, tá? Porque o método de integração por partes, ele não resolve a integral. Ele transforma uma integral numa outra com mais uma função. Se a gente puder resolver essa nova integral, aí sim, resolvemos o problema. Certo? Muito bem. Vamos olhar aqui, vamos prestar atenção aqui. O que acontece? Olha, se esse 1 mais x2 é um polinômio de grau 2 e o numerador é um polinômio de grau 1. Bom, então, o numerador tem a ver com a derivada do denominador. De fato, a derivada de 1 mais x2 é 2x. Tá? Se tivesse um 2 aqui, estava resolvido. Mas então vamos fazer a substituição assim, ó. Então está aqui a nossa integral, né?
eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a substituição de variáveis 1 mais x2, eu vou chamar de u, aí então a gente deriva, né, o du dx, que é 2x, né, então a diferencial du é 2x dx. Como aqui só tem x dx, então eu vou dividir por 2 aqui dos dois lados. Então ficou meio de du, é essa expressão que aparece aqui, ó, x vezes dx, tá? X é uma função, dx não é uma função, dx é um símbolo, mas as coisas com a notação de Leibniz, as coisas funcionam como se dx fosse número, tá? Então é ótimo, porque manipula como se fosse algebricamente, ok? Muito bem, então eu vou substituir. Eu vou botar u aqui e vou botar meio de du aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer isso, tá? O meio que está aqui, a gente pode colocar do lado de fora, né? Porque a derivada de constantes, a derivada de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função. Então, tá, antes ou depois não importa, né? Então você tem aqui, ó, transformei essa integral nessa, tá? Bom, essa aqui, ó, a gente lembra lá da tabelinha. O logaritmo de u, a derivada do logaritmo de u é 1 sobre u, tá? 1 sobre u. Então, tá aqui a resposta. Meio do logaritmo de u. Ok? Agora, isso não é resposta dessa, mas não é dessa, né? Porque aqui está na variável u. Mas tudo bem, o u não era 1 mais x2, então eu substituo aqui e volto para a variável anterior, ó, meio do logaritmo de 1 mais x2. Agora lembra que o logaritmo de a elevado a b é a mesma coisa que b vezes o logaritmo de a, não é isso? A potência cai, né? O logaritmo derruba os expoentes. Então é como se tivesse aqui 1 mais x2 elevado a meio, que eu derrubei o meio. Então eu posso botar esse meio aqui e a potência meio é a raiz quadrada. Então ficou bonitinho assim, ó. Logaritmo da raiz quadrada de 1 mais x2. Porque a raiz quadrada é esse número que está aqui elevado a meio. E o logaritmo de qualquer coisa elevado a meio é meio vezes o logaritmo dessa qualquer coisa. Certo? Então pronto, aqui é a resposta. Então voltamos, achamos a primitiva, uma primitiva, né? Então, como eu quero todas as primitivas são dessa forma. É o x arco tangente x que apareceu na primeira etapa, e na segunda integral que a gente fez aqui por substituição, encontrou a resposta. Então está aqui. A primitiva de arco tangente x é esta função elementar aqui. Olha o que ela é. Ela é uma combinação, né? X multiplicado pelo arco tangente x, logaritmo composto com a raiz quadrada de um polinômio. Polinômio de segundo grau. Ok? Muito bem. Então vamos passar para o segundo exemplo agora. Esse aqui é um exemplo especial. E essa função aqui, ela é especial no sentido de que ela vai aparecer para coisas desse tipo, assim, exponenciais e senos, vai aparecer quando vocês estiverem estudando física ou em cálculo 2, com movimentos vibratórios, tá? O seno de x, ela é uma coisa que vibra, né? Vai e volta, como se fosse uma mola, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas ela pode estar ampliando, vai e volta e aumentando a amplitude. Então isso aqui pode representar, né? Vocês vão ver em física, se o x for o tempo, né? Então isso aqui pode ser um movimento oscilatório com amplitude aumentando, tá? Bom, então essa integral é importante saber como é que resolve, porque ela aparece com muita frequência em coisas da física. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Qual o método que eu vou usar? Bom, por enquanto a gente só tem 2, né? Mas esse aqui está pedindo o método de integração por partes. Por quê? Se eu chamar isso aqui de f, eu sei quem é o f'. Se eu chamar isso aqui de g', eu sei quem é o g. Né? Porque a seno é quem? Derivada de menos cosseno. É isso? Derivada de menos cosseno é seno. Então pronto, então eu posso fazer isso. Tudo indica que devemos aplicar o método de integração por partes. Então vai ficar assim, ó. Eu faço essa escolha, f de x igual a elevado a x, e g' seno. Podia ter feito o contrário também. Podia chamar isso aqui de f e isso aqui de g'. Dá no mesmo, tá? Não vai fazer diferença. Então, se f de x é exponencial, então a derivada é ela mesma. Se o g' é o seno, então o g é menos cosseno. Certo? Porque isso a gente tem que saber de cor. É a tabela, são as tabelas de derivadas, né? Do lado esquerdo da tabela é a função, do lado direito é a sua derivada. Então, você saber de cor para poder fazer essas contas aqui facilmente. Certo? Então, vamos lá. Então, ficou assim, ó. E elevado a x seno x vai ficar, que é essa aqui, vai ficar esse vezes esse, ó, menos cosseno vezes s,
mais, seria menos, né? Menos a integral desse vezes esse. Mas esse menos aqui com menos vai dar mais, tá? Que é menos 1 do lado de fora multiplicado por menos 1 do lado de dentro, né? Vai ficar mais. Então fica assim, ó, e elevado a x. Bom, essa aqui é parecida com o que eu tinha. Vou repetir o processo. Então, vou fazer novamente f de x igual a isso, e isso aqui g', tá? Vamos lá, tá aqui a integral, eu faço o mesmo processo. Ó, passo de novo f de x, agora eu vou chamar esse cara aqui de g', tá? E aí o g é o seno. Então eu substituo, faço aquela mesma coisa, substituo, essa parte aqui vai ficar tudo isso aqui, ó, tá? Essa integral é que está dentro do parênteses aqui, ó. Bom, como aqui é mais, eu posso tirar o parênteses sem precisar trocar o sinal, né? Então vai ficar assim. Ficou essa integral é igual a menos e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x menos, opa, a mesma integral. Aí vocês vão dizer, poxa, mas aí eu vou ficar andando em círculos, né? Porque se caiu na mesma que eu queria, vou ficar andando em círculos? A resposta é não. Por quê? Porque tem um sinal de menos aqui, ó. Então, se você tem menos a mesma coisa, você pode pegar essa expressão aqui, que está do lado direito com o sinal de menos, passa para o lado de lá da igualdade com o valor de mais. Então vai ficar 2 vezes essa integral, é o que a gente já achou aqui, ó. Então fica assim, 2 vezes essa integral, está aqui a resposta. Olha, então, a integral que eu tinha originalmente, que era essa aqui, né? Essa integral aqui é metade disso que está aqui, ó. Está aqui a resposta. Essa integral que nós queríamos resolver, está aqui a resposta. Bom, eu posso botar o elevado a x que aparece multiplicando aqui eu posso botar em evidência, né? Vai ficar assim, ó. E elevado a x dividido por 2, o seno de x menos o cosseno de x, e mais constante. Então, aqui está a resposta, né, genérica, né, com todas as constantes, as primitivas dessa função e elevado a x seno x. Ok? Então, o truque aqui era esse problema de passar a mesma expressão com o sinal trocado. Tá? Esse é outro truque que aparece com alguma frequência. Muito bem. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a atenção para uma coisa que podia ter comentado lá atrás, mas vamos aproveitar e fazer agora. Que é o seguinte. Nós vimos na tabela que a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Mas o logaritmo de x só é definido para funções, para valores positivos, tá? O logaritmo de número negativo não existe. O logaritmo, né, pela própria definição, né, que é o inverso do exponencial, as exponenciais são todas positivas, então não tem jeito. Só pode ser valores positivos. Então tá aqui, ó. Esse é o gráfico do logaritmo e esse azul é o gráfico da derivada, tá? Isso a gente já sabe. Mas acontece que a função 1 sobre x, ela está definida para valores positivos e negativos. Essa fórmula aqui, ó, eu posso botar 2, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Posso botar também menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, essa função, ele tem um gráfico completo dos dois lados, uma função ímpar. Ora, mas essa função completa não pode ser a derivada dessa. Por quê? Porque essa aqui não tem valores, não está definido para valores negativos. Então, como é que fica a pergunta, então? Qual é a primitiva dessa função? Como é que a gente vai achar isso? Bom, para fazer isso aí, é fácil, né? Mas vamos então, estabelecer aqui um resultado geral, que vai ser útil em outras situações, que é o seguinte, essa proposição aqui, ó. Se y igual a f de x é uma função par, então a sua derivada é uma função ímpar. Respectivamente, se y é uma função ímpar, então a sua derivada é uma função par. Tá? Isso a gente vai provar. Mas então ficou resolvido, né? Por quê? Porque como essa função aqui ela é ímpar, eu preciso então achar uma função par que do lado direito coincida com 1 sobre x. Tá? Olha, é uma extensão par, né? A gente viu que o logaritmo é assim, ó. Qual é a extensão par dela? É simplesmente refletir em torno do eixo dos y, né? Reflexão em relação ao eixo dos y. Essa função que vai vir para cá, ó. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos ver. Então, antes de fazer isso aí, vamos demonstrar. Porque a demonstração disso aqui é muito simples. Vamos lá. É o seguinte.
prova da proposição. Vamos supor, então, que é o caso par, né? Vamos supor que f é uma função derivável e ela é par. Par significa isso, ó. O valor da função no ponto x é igual ao valor da função no ponto menos x, tá? Então, eu quero mostrar que a derivada é ímpar. Então, eu vou pegar a derivada dessa função no ponto menos x0, tá? Qual é a definição de derivada? Vamos lá, é o limite do valor da função neste ponto mais um acréscimo menos o valor da função neste ponto dividido pelo acréscimo. Tá? É o mesmo acréscimo aqui. Por exemplo, se isso aqui for um número pequenininho positivo, eu vou ter que botar o número pequenininho positivo aqui. Tá? Se esse número aqui for um número pequenininho negativo, eu vou botar esse mesmo valor negativo aqui. Tá? Muito bem. Mas como a função é par, eu vou trocar esse valor aqui. Ó. Bom, primeiro eu posso trocar esse valor aqui por um valor positivo correspondente. Tá? Porque f de menos x0 é igual a f de x0. E aqui também eu posso trocar isso por menos isso. Quando eu fizer assim, vai ficar assim, ó. Esse multiplica tudo por menos 1, vai ficar assim. E esse aqui vai ficar assim, tá certo? Porque ele é par. Bom, agora, isso aqui é uma derivada? Não, isso aqui não é uma derivada. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um acréscimo, digamos, negativo, dividido pelo acréscimo positivo. Então, para ser derivada, eu tenho que ter o mesmo valor aqui, ó. Se isso aqui é menos um númerozinho positivo, vou ter que botar menos um númerozinho positivo. Então, vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui por menos 1, aqui dentro, aqui e lá fora. Vai ficar assim, ó. Menos, esse menos com esse menos cancela, dá mais, não é isso? Agora eu tenho uma derivada, isso aqui é uma razão incremental. Porque é o x0, eu dei um acréscimo negativo, né? Menos alguma coisa, dividido por esse mesmo valor, menos alguma coisa. Isso é a derivada. Derivada de quem? Ficou esse menos aqui, ó, mas é a derivada da f no ponto x0. Aqui ela estava no ponto menos x0, aqui ela está no ponto x0. Então ficou assim, ó, menos, esse menos eu introduzi para poder botar o menos aqui, ó. Fica menos f' no ponto x0, ok? Conclusão, se f é uma função par, a derivada no ponto menos x0 é menos a derivada no ponto x0, ou seja, a derivada é ímpar, tá? A mesma coisa vale para a função, se você supuser que a função é ímpar. Então, por aqui, a definição de uma função ímpar. Uma função ímpar, se para todo x vale isso, ó. Tá? Então, vamos olhar para derivadas. Fixa um valor x0 e calcula a derivada do menos x0. Então, está aqui a definição. Como ela é ímpar, esse menos aqui é como se ele caísse para cá e vai ficar mais. E isso aqui, se eu trocar o sinal, vai ficar menos aqui na frente. Então, ficou assim, ó. Menos, troquei o sinal aqui dentro, mas troquei do lado de fora, tá? Ou seja, o sinal que estava dentro do parênteses fica para fora. Isso aqui é ímpar, né? Então, aqui tem menos, eu troquei o sinal, botei para cá. Esse menos aí que vem para cá vai ficar mais. Isso aqui é uma derivada? Não. Aparentemente não, né? Porque tem que ter um menos aqui, ó. Tá? Tem que ter se tem um menos aqui, vai ter que ter um menos aqui. Bom, mas aí eu faço o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse menos que está aqui, aqui tem mais e aqui é menos, né? Então você pode multiplica tudo por menos 1 em cima e embaixo. Ou você multiplicar tudo por menos 1 em cima e embaixo, ó, o menos com menos vai dar mais, troquei o sinal aqui, troquei o sinal assim. Agora está certo, porque agora ficou a função num ponto, menos o acréscimo, menos a função, dividido pelo menos acréscimo. Isso aqui é a derivada. É a derivada da f no ponto x0, por definição. Tá? Não importa se você está aumentando para o lado direito ou para o lado esquerdo. É a derivada. O limite aqui, ó, sempre é o limite, não é lateral, é o limite dos dois lados. Tá? Então, isso é a derivada. Então, a conclusão, se a função é ímpar, a derivada é par. Tá? Então, vamos lá voltar para a nossa função. 1 sobre x é uma função ímpar. Olhem, se ela é derivada de alguém, esse alguém tem que ser uma função par. No lado positivo, a gente já sabe que é o logaritmo de x. Então, a gente tem que fazer a extensão par do logaritmo, que é isso aqui, ó. Se eu botar um módulo, o módulo não muda o sinal, né? Se o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se o número é negativo, troca o sinal. Então, isso aqui, ó. Logaritmo de 2 está aqui. Logaritmo de menos 2, não tem menos 2. É logaritmo do módulo de menos 2, que continua sendo logaritmo de 2. Tá? É claro que o x é menos 2, mas o módulo vem para cá. Então, esse aqui, ó, para você obter
a extensão par de uma função, você troca o x pelo módulo de x. Tá? Então o gráfico está assim. Moral da história, para concluir. A primitiva de 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, se você estiver olhando a função x completa, a função 1 sobre x completa, tá? Então, esta nova função aqui, que está composta com um módulo, não é a função pura, é o logaritmo composto com a função módulo. Esta função aqui, a derivada dela é 1 sobre x, tá? Então, é sempre bom lembrar isso, ok? Bom, gente, então vamos ficar por aqui hoje. Como sempre recomendo, né, vocês revisarem as aulas anteriores e o material que foi mandado, e também a lista de exercícios que eu mandei, a lista 7. Lembrando que o gabarito, né, as soluções dessa lista, estão lá na apostila, não vou reenviar para vocês não. Vocês têm que pegar lá na apostila, tá? Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos, boa noite e até a próxima.